potência dissipada. Temos que a potência é uma grandeza que mede o quanto de trabalho é a conversão de energia de uma forma para a outra. Pode ser realizado em um certo período de tempo. Um exemplo de potência é você converter um tipo de energia em outro tipo de energia. Um exemplo é você ter uma moto bem potente, sei lá, de 150 cilindradas e você tem outra de 600 cilindradas. Aquela 600 cilindrada, ela consegue converter a energia que está no combustível em potência, potência mecânica para aquela moto andar muito mais rápido do que a moto 150 cilindrada. Então isso é um conceito de potência também, na qual potência na eletricidade a gente utiliza que é a tensão naquele circuito vezes a corrente naquele circuito. Então é o quanto o meu circuito tem de tensão vezes a corrente. Quanto maior um dos dois, ou os dois, maior a potência. Então, como a gente tem a primeira lei de Ohm, onde V é igual a RI, a gente pode substituir o R aqui, o V aqui, perdão, por R vezes I. E de acordo com isso a gente tem várias equações de potência, no qual pode ser a tensão vezes I, pode ser também a tensão ao quadrado dividido por R, e também pode ser R vezes a corrente ao quadrado, de acordo com a primeira lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm, dando continuidade à resistência, a gente tem que a resistência do material, ela segue conforme uma seção reta uniforme determinada por 4 fatores, onde esses fatores são a sua composição, que é o tipo de material, um exemplo, cobre, aço, metal, ouro, chumbo, vários tipos de material, o comprimento, que é o tamanho desse material, a área da seção, que é essa área aqui, da seção reta, e a temperatura do ambiente também, aonde pode ser calculado esse ρ conforme um ρ0, que é determinado pelo material, mais o alfa vezes a variação de temperatura, que isso vai depender de material para material, conforme a temperatura. Temos que esse ρ0 é como se fosse tabelado. Cada tipo de material vai ter esse ρ calculado em laboratório. E temos então que a resistência, de acordo com a segunda lei de Ohm, é igual a esse ρ vezes o L, que é o comprimento, dividido pelo S, que é a área. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Se eu tenho um fio muito longo, ele dificulta mais a passagem de corrente elétrica do que eu tenho um fio curto. Essa resistividade a gente pode ver nessa tabela aqui, como mostra os vários tipos de materiais, desde os metais aos isolantes. Note que a resistência dos metais é bem pequena, sendo abaixo de 10 a oitava, 10 a abaixo um valor negativo. Já os isolantes na casa de 10 a 17, são valores muito altos para impedir a passagem de corrente. E a resistência aumenta com o aumento da resistividade do material, o aumento do seu comprimento e com a diminuição da sua área transversal. Ou seja, se o ρ aumenta, a resistência aumenta. Se o comprimento aumenta, a resistência aumenta também. Assim como se a área diminui, a resistência aumenta. E serve também o contrário aqui. Se o ρ ou o comprimento diminui, a resistência diminui. Ou se a área aumenta, a resistência também diminui. Um exemplo aqui para a segunda lei de Ohm, temos que a resistência de um fio de alumínio de 2 km
de extensão e uma seção de 2,5 milímetros quadrados a 20 graus Celsius. Então a gente calcula o Rho de acordo com a temperatura e o tipo de material, no caso alumínio. Então a gente obteve um Rho de 2,8 vezes 10 à oitava. Como o comprimento está em quilômetros, a gente tem que passar em metro, então dá 2.000 metros. E a área temos de 2,5 milímetros quadrado. Convertendo, temos 2,5 vezes 10 a menos 6. Calculando tudo isso aqui, temos um Rho equivalente a... Temos uma resistência equivalente, a 22,4 ohm. Então, a gente tem a resistência nessa linha, igual a 22,4 ohm. Note que é uma resistência baixa, porque é um condutor, é um alumínio. Se aqui fosse um exemplo, uma borracha, esse valor aqui ia ser astronômico. Ia ser um valor muito alto. E é isso, galera. A segunda aula aí de lei de Ohm foi concluída. As próximas aulas será para falar sobre as leis de Kirchhoff. E vamos deixar uma pequena frase aqui de Elon Musk. A vida é curta demais para desentendimentos de longo prazo. Ou seja, vamos parar de desculpa, vamos estudar mais esse ano que está entrando agora. Vamos concluir os nossos objetivos. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tanto no Instagram como via e-mail, que a gente irá, ou deixa aí nos comentários, que a gente irá tirar suas dúvidas o quanto possível. Desde já agradeço aí. Fui.